E as pessoas perguntam se você é americana, se você é canadense. Ah, já, várias vezes. Aí eu tava falando esses dias com um cara, o esposo de uma mulher que tava comprando roupa. Aí perguntou de onde que eu era, que ele não tava conseguindo entender de onde que era o meu sotaque e tal. Aí a gente tava conversando, eu falei que algumas pessoas às vezes perguntam se meu sotaque é americano ou canadense. Aí ele falou assim, eu não achei que fosse isso, mas ok. Aí a gente continuou conversando sobre o que eu faria depois que eu me formasse e tal. A mulher dele saiu do provador, veio comprar alguma coisa, meio que entrou de gato na conversa, assim, e ouviu que eu não era daqui e falou assim, você é americana? Aí eu, não, eu sou brasileira. Então, acontece. Eu fico super me achando, né? Tá com o inglês em dia, né? Tá com o inglês em dia. Estão perguntando isso aí. Mas um dia a moça, eu fui fazer o treinamento lá no estoque, né? Com a Pam. Aí ela me perguntou, eu não consegui identificar seu sotaque, de onde que ele é. Eu tô assim, porque não tenho, né? Não tenho que identificar. Tipo, é tão pouco que eu acho que é difícil de... Mas eu acho assim que o seu caso e também é o meu caso, você acaba pegando um pouco de americano mesmo. Não é o que a gente conviveu, a gente convive, né? E acaba que é o que a gente consome mais também. Agora não tanto, né? Ainda é, na verdade, assim, óbvio que no convívio do dia a dia não, mas eu falo... Não, então, eu tô consumindo muito mais o kiwi do que o americano. Sim, considerando isso, né? Agora, sim. Consumir porque a gente tá no dia a dia, né? Mas eu ainda continuo vendo muita coisa muito mais de fora do que kiwi, assim, não. E isso que é difícil. Eu tava até falando ontem com o Thiago e com a Carol que eles estão querendo ver televisão daqui para começar a pegar um pouco mais de sotaque daqui. E também para conseguir entrar em conversa, porque a gente não tem papo. Tipo, sei lá, tá no Brasil e não vê Big Brother. Entendeu? Tipo, Cara, você não tem papo com as pessoas. É o que eu tava falando com o Rafael esses dias. É muito difícil. E é uma reclamação de 90% das pessoas que eu converso sobre. É isso, é de você não conseguir levar uma conversa pra frente. Tipo, você não saber sobre o que falar, porque você não tem as mesmas referências da pessoa e tal. Eu não sei se tem algum, sei lá, se é canal específico, alguma coisa. A gente assistiu um pouco de televisão, no fim das contas, em Queenstown, né? Porque a Renata tava sempre assistindo, né? O pessoal, assim, sempre que tava em casa, final do dia e tal, eles assistiam. Tinha um programa que passava o dia inteiro, que é aquele programa... Mesmo programa. Que é programa de jogo lá do... Chase, como é que é? Não lembro o nome. Então ele passa o dia inteiro esse programa. Mas, assim, não tem um sotaque carregado. Não é igual aqui em Invercargill. Sabe? Não sei se tem alguns programas específicos pra você pegar. Eu procurei podcast para ver se achava algum que tivesse o sotaque parecido para forçar um pouco mais. E não tem. Mesmo os Kiwi, os podcasts Kiwi, tem sotaque, mas é muito mais leve que o daqui. O daqui é muito pesado. É complicado, gente. É o Texas. E aí eu queria isso. Tipo assim, eu tava vendo se eu conseguia achar um que tivesse, tipo assim, fosse um podcast gravado aqui em Invercargill, sabe? Nossa, é só nós. É só nós. Outro dia... Ai, gente, essa história do Tinder é coisa maravilhosa, né? Outro dia eu dei match com um cara lá que começou a conversar comigo, perguntei aí e tal. Ele perguntou, eu respondi. Ele perguntou, tipo, o que eu tava fazendo, eu respondi. Aí eu falei assim, e você? Aí ele me respondeu um bloco, assim... que dava pra pegar o sotaque dele por como ele escrevia. Tipo, ele escrevia com sotaque bizarro. Eu falei, mano, não entendi nada do que esse cara me escreveu. E, tipo, foi, acho que a única vez que eu peguei, você Travou. conseguir... Eu falei, mano, o que esse cara tá falando comigo? Eu não consigo nem entender. Nem respondi, porque eu falei, mano, não vou conseguir trocar uma palavra com ele. Falado é pior, né? Não sei como, bushwalk. E eu falei, ixi, não, errou. Hoje eu tive uma experiência, assim, o telefone tocou, eu falo, né? O telefone toca, minha alma sai do corpo e fica ali assistindo a minha derrota. Aí a mulher me ligou, eu falei assim, respirei, vi de onde que era da menswear, ok. Se eu não entender, eu já sei pra onde que eu vou, né? Já sei que lado que eu vou correr na loja. Aí ela ligou, falou, perguntou alguma coisa, aí eu falei, a primeira coisa que eu falei, você pode repetir, por favor, que eu não entendo. E ela soletrou a coisa, e eu não entendi. É muito Cara, normal. Ela soletrou, e ela soletrando com sotaque, não era a mesma letra, sabe? Não saía, ela não tava falando ei. Ela tava falando outra coisa, sabe? Mas até nisso muda mesmo. Aí eu olhei assim pra minha supervisora, porque ela já tá muito ciente, né, dessa minha dificuldade, eu falei com ela, sinto muito, não deu certo. E nisso, meu rosto queimando, sabe? O coração batendo aqui, e minha alma olhando de cima, rindo da minha cara. Eu finjo de tonta, às vezes, quando o telefone toca lá também, porque quando é outra cidade, às vezes ligam de Queenstown, às vezes ligam, sei lá, de onde...
lá da onde que tem a outra loja mesmo? Gore. Gore, verdade. E aí as pessoas sabem e falam, dá pra entender um pouco melhor, elas são um pouco mais habituadas com pessoas de fora trabalhando na J&J's, porque tem um monte. Mas se é cliente, gente, se é cliente é muito complicado. Muito complicado. Eu passo um aperto considerável aqui com o nome, cara. É muito comum a pessoa me falar o nome e eu não tenho a menor ideia. Não é nem tipo assim que eu sei mais ou menos o que é. Eu não tenho a menor ideia do que essa pessoa falou, saca? Fala um nome assim, eu nunca ouvi esse nome na minha vida, e fala de uma maneira que você não consegue entender, aí você pede pra repetir, aí repete uma vez, duas, aí a terceira você fica meio sem graça e finge que entendeu e fica por isso mesmo, saca? E lá na Splash, trabalhando como salva-vidas, já aconteceu várias vezes coisas semelhantes, mas quando é alguém que trabalha lá é de boa, porque depois eu vou lá e confiro tem tipo o roster lá, eu dou uma olhada e vejo o nome, né? Falar, esse aqui é fulano, né? Mas aconteceu várias situações interessantes lá. Uma delas é que eu fiquei muito tempo, tipo uns 2 meses em dúvida do nome de algumas pessoas, porque tem 3 Brandon. Saca, velho? E aí, tipo assim, eu falava, não é possível que tem 3 Brandon, cara. Eu entendi o nome de alguém errado, cara. Não tem condição, saca? E aí eu ficava nessa, assim, até ir acostumando e ouvindo, ficava pescando o nome. Velho, tem um cara, ele não trabalha com a gente diretamente, ele trabalha na parte de manutenção. Chama Freed. É Fred, mas tipo assim, eles falam Freed. Oh, meu Deus. Eles falam Freed, cara. Saca? É muito bizarro, cara. Mas, velho, são 2 caras na manutenção. E aí eles sempre falavam, quando a gente chegou, eles falavam, o cara que trabalha na manutenção é o Freed. E tem o outro que é o Steven. O Steven era fácil de saber o nome. Só que assim, quando eles me falaram o nome e tal, eles não apresentaram um cara. E eu achava que só tinha um cara na manutenção, que eles só falaram do Freed. Aí eu falei, beleza. E aí o cara passou e tal, cumprimentei e tudo mais, esse era o Freed. E aí depois passou um outro cara com a roupa de manutenção também, eu falei, pronto, e agora? Qual que é o Freed? E ficou. Aí eu falei, vou conversar com o cara, vou conversar, sabe, qualquer coisa que eu precisar eu converso, mas eu nunca vou falar o nome. E eu tenho, assim, um certo orgulho de falar que eu tive relação de conversa com o cara por 6 meses sem falar o nome dele nenhuma vez. E aí, tipo assim... Essa semana, cara, literalmente, essa semana, foi tipo 2 dias atrás, um outro menino que trabalhava lá, que tá trabalhando tem uns 3 meses também, virou assim, tava eu, esse menino e uma supervisora. A gente tava conversando, tava batendo papo, aí passou o cara da manutenção, ninguém falou nada, tal, continuou conversando, só cumprimentou, né? Aí ele entrou lá na salinha da manutenção, a gente continuou conversando e tal. Aí esse menino que tava também trabalhando uns 3, 4 meses lá, virou pra supervisora e perguntou, qual que é o Freed? Porque tinha 2 e ele também tava na mesma dúvida. E, tipo assim, ele é daqui. Mas ele também, quando falaram, acho que falaram a mesma coisa. O Freed é da manutenção. Mas aí depois tinha 2 caras e não sabia quem que era. Aí ela falou, o Freed é fulano e tal, não sei o que lá, explicou mais ou menos fisicamente. E o outro é o Steven. E eu descobri, tipo assim, mais de 6 meses depois, quem que é o Freed. Agora eu sei, agora saca? Você sabe. Mas, velho, eu passo muito aperto com o nome. É muito comum, tipo, o pessoal daqui faz parte da educação deles te perguntar o nome. Sabe, assim, não é que não faça parte da nossa, mas, sei lá, não acontecia isso, uma pessoa que estava só te perguntando uma informação básica. No meu caso, por exemplo, se eu estivesse trabalhando no Brasil e alguém quisesse me perguntar uma direção, ela não chegava, oi, qual que é o seu nome e tal, não sei o que lá. Ela só perguntava a direção. Sabe, era mais simples, falava bom dia e tal, cumprimentava. E aqui não, aqui primeiro eles te perguntam o nome e depois conversa, fala o que é. Pelo menos a minha experiência é isso. Eu tô falando de criança, sabe? Criança fazendo isso. E assim, às vezes, eu vejo... alguma que tem criança lá que é muito recorrente, eu vejo ela várias vezes e no seu nome, e ela sabe o meu. E aí, tipo assim, elas passam, sabe o meu assim, né? Rafael. Não, coisa. Mas é muito mais fácil, né, Rafael? Você é um, elas são 300 por Exatamente. Mas assim, aí acontece assim, chega um ponto que a criança tá me chamando pelo nome por muito tempo, eu falo, tem que aprender o nome das crianças, cara, não tem jeito, né, velho? Sacanagem, já sabe meu nome. E eu vou e pergunto. E várias vezes, cara. Não, Ele falou assim, e eu não sei. Você já vai na criança com um papelzinho, caneta, e escreve seu nome aqui pra mim. Não, Por favor. E esse negócio de entender nome também pega muito lá na J&J's. Porque a gente às vezes tem cliente que fala assim, você pode pôr isso on hold pra mim? Eu vou buscar daqui, sei lá, um dia, uma semana, enfim. E aí a gente tem que colocar o nome e o telefone. Aí a quantidade de vezes que eu peço pra pessoa soletrar o nome pra mim e, tipo, no final era um nome muito besta, tipo, Anderson. Aí eles conseguem Várias fazer vezes. Anderson não parecer nada com Anderson. Aí, tipo, ela foi soletrando, eu falei assim, Anderson! Não, gente. Não, é sério, complicado. é No telefone, a quantidade de telefone que eu já anotei errado, porque também dá uns bug mental, assim, não... Mas até o jeito de falar número também deles é diferente, não tem... Steven.
É assim, e isso é o de menos, né? Eu acho que o mais complicado deles é essa... Existe uma certa ambiguidade sonora em algumas vogais deles aqui, né, cara? Tipo assim, a mesma vogal, duas vogais diferentes têm o mesmo som, né? No fim das contas, quando eles estão falando algumas palavras aqui. E aí você não tem noção do que é, e às vezes é realmente isso. É uma palavra muito simples, faz parte do seu dia a dia, você conhece, não tem problema nenhum com isso, mas você não entende os caras falando. Eu tive o famoso caso do sweatshirt. A A mulher veio perguntar pra mim, vocês têm mais daqueles sweatshirts? Aí eu, desculpa, eu não sei o que é um sweatshirt. Aí ela falou assim, aquilo ali, ó, e era um moletom. É um sweatshirt. E aí eu, um sweatshirt. Porque sweat pra mim é aquele negócio que você come, entendeu? Doce. Não é suor. Não é... Eu não sei como que eles identificam o que é sweet e o que é Exatamente, sweat. Mas eles devem ter alguma coisa ali que a gente não escuta. Cara, teve um caso, eu não contei que não, eu contei... Acho que eu cheguei a contar pra você, não tenho certeza disso não. Se eu não contei, eu vou contar agora. Que foi acontecer um fato lá na Splash. Eu vou primeiro contar o que o cara chegou e me perguntou, e aí depois eu conto o fato. O cara chegou e perguntou alguma coisa, não lembro exatamente como que ele falou, mas ele falou, is it true that that a couple had sex in the spa? Aí, tipo assim, como assim had sex? E aí, eu só sabia o que era porque eu conhecia o contexto. O cara tá falando sexo. Porque aconteceu, um dia antes dele me perguntar isso, duas pessoas tinham transado na banheira de hidromassagem, tipo, a piscina de hidromassagem, às 6 horas da tarde, num domingo. Meu Deus. Saca, velho? Saudável. Muito saudável. Não tinha ninguém nela na hora, mas tinha gente na sauna que fica ao lado, saca? E aí, tipo assim, a gente tava muito pouco staff lá, né? Tava pouca gente. Eu tava na leisure pool do outro lado, muito longe, não dava pra ver. A pessoa que tava na piscina principal, que era a responsável por olhar isso, ela tava vigiando a galera na piscina ao mesmo tempo e tava tendo que deslocar, porque era muita gente pra ela sozinha. E especificamente nessa piscina de hidromassagem só tinha 2 pessoas. Então, tipo assim, e eram 2 adultos. Você não tem que preocupar tanto, você não tem que ficar vigiando, não tem perigo de afogamento, o negócio é muito raso, não tem problema nenhum. Então a pessoa também se preocupou com outra coisa, não estava vendo aquilo. Só que 3 pessoas que saíram da sauna, em momentos diferentes, pessoas completamente diferentes, não são ligadas umas com as outras, viram acontecendo. E aí passaram na recepção e denunciaram. E aí, tipo assim... Aí, quando a denúncia chegou, esse casal já tinha saído da piscina e tal, já tinha ido embora, inclusive. E aí puxou a imagem na câmera e confirmou que de fato aconteceu isso e tal, chamou a polícia. Pra ver? Deu pra ver. Tem uma câmera em cima, assim, do spa, porque deu pra ver, assim, muito bem, inclusive, porque... Você viu? Não vi não, mas deu pra ver muito bem que eu tô falando, porque a câmera fica literalmente em cima do spa, sabe? O spa fica na parte central de lá e essa câmera ela aponta pra mesa... que é a nossa mesa de controle, justamente para ver o que a gente está fazendo e tal, para ter o controle de se alguma coisa sumiu ou não sumiu e tal, enfim. E pega também essa parte, é uma câmera bem ampla, então ela pega essa parte do spa. Então, assim, pega muito bem, a resolução é muito boa e tal, deu para ver tudo. E aí chamou a polícia para poder fazer o procedimento legal, normal, e além disso deu 2 anos de banimento para eles da Splash, saca? Aí puxou lá para ver quem que era e tal, tinha o cadastro e eles tomaram o banimento. Mas, tipo assim, se eu não soubesse desse contexto, sei lá o que eu ia pensar, cara. Eu pensava, às vezes, os caras tomaram uma caixinha de 6 cerveja no spa, alguma coisa, sabe? Red Six, como se Six pack. E aí, assim, você tem, algumas vezes é isso, é saber o contexto, porque senão não dá pra você pegar, né, cara? É muito diferente. Todo mundo sofrendo aqui. Acho que é uma unanimidade, assim, do pessoal que chegou mais ou menos com a gente, assim. Todo mundo ainda sofrendo com o sotaque. Dizem que fica melhor, né? Mas... Dizem, mas nós estamos nessa já não rolou ainda muito. Nossa, eu tô mentindo, a gente melhorou. Pra mim melhorou, saca? Eu comento a respeito de um cara que eu trabalho com ele que eu fiz as minhas primeiras body hours foi com ele. E tipo assim, ele conversa demais, ele não para de conversar, saca? E eu entendi 20% do que ele falou. Eu só balançava a cabeça, tal. Assim, eu entendi, fiquei 4 horas com esse cara. 4 horas trabalhando junto com ele e ele falando sem parar. Eu entendi 20%, velho. E hoje eu acho que rolou inversão, tipo, eu entendo 80%. Eu tenho que perguntar ele muito ainda, saca? Tipo, não, você pode repetir e tal? Não, o que você tá falando? Não entendi e tal. Eu tenho que perguntar muito porque eu ainda não entendo algumas coisas. Mas eu entendo muito mais do que no começo. Então, assim, talvez não tenha melhorado muito falado, mas de escutar tá de boa. Eu ia corrigir, que o escutar eu consigo. Sim, eu consigo entender melhor, com certeza. Agora, falar... tá. Tenho dias. Não, seu inglês, você deita no inglês, Não, aquela... não. O vídeo. Deita. Tem dia que... Não.
Tem dia que não sai, é um parto, parece que eu não sei falar. A palavra fica tudo aqui presa no gogó, assim, gente. É muito complicado. Mas acho que é todo mundo, né, velho? A gente tava comentando isso também em algum outro episódio, que, tipo assim, que tem dia que coisa básica você trava, né, cara? É cansaço, é muita coisa que junta, tipo assim, a cabeça trava mesmo, né, velho? Olha, Não rende. a cabeça fica tão doida, fica tão tensa com essa coisa de, eu tenho que falar, que quando a pessoa tá falando, eu não consigo prestar atenção no que ela tá falando, porque eu fico preocupada que eu vou ter que responder a pessoa. Só que aí ela falou, e eu não entendi tudo, e aí acaba ali. É que você tem que perguntar de novo, é bem foda. Nossa, isso é mesmo. muito... Eu lembro que tinha uns 4 meses, também, foi outro fato que eu lembrei da Splash, tinha uns 4 meses que eu tava trabalhando lá, uma menina que era supervisora lá, ela pediu pra eu, era basicamente check the beans, era basicamente isso, só que ela falou check the bands, alguma coisa assim. E eu pedi pra repetir, ela repetiu desse jeito. E ela é uma que é difícil de entender, saca? Assim, é muito carregada, a maneira como ela fala e tal. Aí ela repetiu, eu falei, cara, eu acho que eu nunca fiz isso desde que eu cheguei aqui. E isso é tipo a coisa mais básica que a gente faz todo dia, saca? E eu falei com ela, e ela olhou pra mim assustada, aí ela falou, é só você pegar a luva ali e tal. Aí eu falei, tá, velho, eu não tinha entendido o que você tinha falado. Agora eu sei o que você quer e vou lá fazer, pode ficar tranquilo, eu já fiz várias vezes, quase praticamente todo dia. Tick the buns. Ai. Não, e Ela falou, assim... tipo, band, sabe? Tipo assim, eu falei band, tipo, band, sabe? A pulseirinha que dá pros meninos pra... Como assim que eu vou analisar? Eu tinha entendido o tic. Era porque check. a gente já... Isso eu já tinha acostumado, saca? Mas eu não tinha entendido bin, sabe? Tava muito pesado, cara. Mas fica melhor mesmo. Sim, vai melhorar. Não sei se vai dar 100%. Não sei se é 100%, porque tem gente que fala que... Uma vez eu fui num bar aqui e um senhor começou a conversar comigo e eu não entendia, 20% do que ele falava, não entendia. E aí eu tava falando com a bartender lá, quando eu fui pegar uma cerveja, falando que eu falei... Ela tava perguntando como é que eu tava, me adaptando e tal, falando que eu não tava entendendo nada. E, tipo, o Snow era um que eu não entendia nada do que ele falava. Ela falou assim, relaxa, nem eu entendo ele, fica tranquila. Daqui... Mas isso realmente, né, cara? Teve uma menina também, trabalhei com ela um dia só, porque ela faz casual, ela hoje mora em Dunedin, então só quando ela vem visitar a família e tal. Aí foi uma vez só, inclusive essa menina estuda linguística. E aí, ela, tipo assim, ela não tem sotaque nenhum. Ela é de Invercargill, mas assim, tranquilaço de entender, e ela fala muito enunciado, sabe, assim, de tudo separadinho, tranquilo. Acho que até pela área de estudo, sabe, assim, ela conversa muito tranquilo. E aí fiquei muito tempo conversando com ela. E eu comentei desse cara que eu não entendia, e na época eu entendia menos ainda, que isso foi, tipo, sei lá, 4, 5 meses atrás. E ela falou, nem eu entendo às vezes, sabe, que, tipo, ela é daqui. Então, assim, isso dá uma tranquilidade enorme na gente, né? Quando a gente vê um kiwi falando que não entende bem o kiwi, né? A gente já fica assim, tomar uma não é tanto também, né? Tá de boa, né?